Como não cair no laço do mal? Sim, porque o laço do mal é lançado sobre você e sobre mim todos os dias. E quem faz isso é o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele tem o maior interesse em que possamos cair nas suas armadilhas, nas suas ciladas, nos seus ardis, nas suas tentações. Então, ele nos tenta de todas as formas possíveis para podermos cair no laço do pecado. E quando isso acontece, nós ficamos, digamos assim, em maus lençóis, porque pecamos. E aí é que começa a grande ruína do ser humano. Quando isso acontece, o diabo comemora, aplaude, dá risada de você e de mim. Então, ele faz isso sempre. Ele tem a sua sagacidade, a sua esperteza, a sua astúcia para nos lançar os seus laços do mal contra nós, com o intuito de ver com que você e eu possamos pecar. É assim que ele faz. Então, nós devemos nos livrar desses laços do mal. Não podemos cair neles em tempo algum. Então, eu vou ler aqui 3 textos importantes a respeito disso, para que, através desses textos, possamos usá-los a nosso favor, para não cair nas tentações do diabo, nos laços do mal, naquilo em que ele quer nos envolver e nos enredar, que é nos pecados, nas abominações, nas iniquidades, nas impiedades que ele promove no mundo, porque ele é o sedutor de todo mundo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Preste bem atenção nesse texto, olha o que está escrito. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, Satanás encheu o coração de Ananias, lançou um laço sobre Ananias, dando as sugestões para que Ananias, quando deu ouvidos a essas sugestões, mentiu para o Espírito Santo. E aí que começou a ruína dele, que culminou na sua própria morte, como vocês podem ler na sequência do texto. E até a mulher dele, que também participou dessas coisas, também morreu. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Então, um dos laços do mal que Satanás usa é sugestões, é encher o coração das pessoas para que elas possam pecar de todas as formas possíveis. E no caso aqui de Ananias, foi para que ele mentisse ao Espírito Santo. E por consequência disso, ele morreu. E quando Ananias morreu, quem comemorou? Quem aplaudiu? O diabo, claro, Satanás, porque conseguiu envolver Ananias nos seus laços do mal, e isso culminou na sua morte. Então, se você quer evitar que os laços do mal de Satanás não possam te levar ao pecado e, consequentemente, à morte, então é melhor você não dar ouvidos a ele em tempo algum, para que ele nunca possa encher o teu coração com coisas que só vão trazer maus resultados para a sua vida. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Efésios.
Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Está escrito assim, ó. Nem deis lugar ao diabo. Então, nenhuma pessoa pode dar lugar ou ocasião ao diabo em tempo algum. Não dê confiança ao diabo para que ele não encontre nenhum lugar em sua vida. Então, não dê lugar ao diabo em tempo algum. É isso que você e eu devemos fazer para que os laços do diabo não possam ter efeito algum em nossas vidas. Quando um homem decide firmemente não dar lugar ao diabo em sua vida, ele não tem como ter êxito sobre aquela vida. Porque aquela vida ou aquela pessoa não dá brecha, oportunidade, não deixa a porta aberta para o diabo entrar. Não, ele fechou tudo. Então, é isso que tem que acontecer, tanto da sua parte como da minha parte, para que assim possamos nos livrar dos laços do mal, que são os laços do diabo. E esses laços do diabo estão cercando a vida de muitas pessoas hoje. Ele está laçando a vida de muitas pessoas hoje com esses laços do mal. Então é preciso se livrar disso. E a única maneira de fazer isso é não dando lugar ao diabo em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Tiago, capítulo 4 também, versículo 7. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha o que está escrito aqui, ó. Existe um modo, um meio eficaz de o sedutor de todo mundo, que é o diabo, não conseguir nos laçar com seus laços do mal. A única maneira séria e perfeita de fazer isso é o que eu vou ler aqui agora. Ó. Está escrito assim, ó. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, tanto você como eu devemos nos sujeitar a Deus totalmente. Nós devemos fazer isso. Isso é algo certo para você e para mim. É a melhor coisa que podemos fazer. Nos sujeitar a Deus sempre, totalmente. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ao mesmo tempo em que devemos nos sujeitar a Deus, devemos resistir ao diabo, porque dessa forma ele fugirá de vós, ou seja, de você e de mim. Ele fugirá, porque tanto você como eu estaremos nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. É assim que tem que acontecer na sua vida e na minha vida, para que ele possa fugir de nós. E quando ele fugir de nós, vamos estar fora do alcance dos laços do mal dele. Isso é importante. Isso é algo que você e eu devemos fazer cada vez mais, todos os dias, sem parar. Então, isso é importante. Porque o diabo, ele não descansa em tempo algum. Ele está sempre usando os seus agentes, os seus laços do mal, para nos fazer cair, para nos fazer pecar, para nos fazer praticar todo tipo de coisa errada que Deus não aprova e nem concorda em tempo algum. Porque Deus criou você e eu para andarmos na retidão, para termos vida irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem pecado algum. Então, Satanás não gosta disso. Satanás quer ver, ou melhor, Satanás, que é o sedutor de todo mundo, ele quer ver
as pessoas totalmente entregues ao pecado. É por isso que ele usa os seus laços de mal para fazer com que as pessoas pratiquem toda forma de pecado das mais variadas formas possíveis. E é o que está acontecendo hoje. Então, as pessoas hoje precisam entender que temos um adversário em comum. É o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, não podemos dar confiança para ele, não podemos dar lugar para ele em tempo algum. Temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós sempre. Então, agora eu vou ler aqui um texto aqui que saiu na Folha Universal, que fala um pouco a respeito, que vai falar um pouco mais a respeito desse assunto. Esse texto foi escrito por Kelly Lopes. Então, está escrito assim, ó. Vou começar a ler aqui, ó. Está escrito assim: engana-se quem pensa que, porque abandonou o passado de erros, assumiu a fé em Jesus, tornou-se uma nova criatura e já recebeu a maior de todas as dádivas, que é o Espírito Santo, se livrou do diabo. Muito pelo contrário, quem está mais próximo de Deus é mais precioso para o mal e, como um leão que ruge, o diabo quer tragar essa pessoa. Como alertou o apóstolo Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Esse texto está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo faz propostas para todos, como eu li aqui no caso de Ananias. As sugestões de Satanás encheram o coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo. O diabo faz propostas para todos. Ele oferece seus banquetes ilusórios com o brilho deste mundo. Astuto, ele estuda o ser humano para ir ao encontro das necessidades de cada um de nós. Mas cabe a nós aceitarmos essas propostas ou não. No início de tudo, o diabo propôs a Eva que comesse o fruto proibido e ela se deixou atrair, assim como Adão, o que teve como consequência a expulsão do primeiro casal do paraíso. Todavia, o diabo também fez propostas ao Senhor Jesus, mas ele as recusou. As investidas contra o Mestre aconteceram no deserto, quando Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, jejuava por 40 dias e, quando teve fome, foi tentado. Essa primeira tentação foi ao encontro da necessidade física dele. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4. A palavra de Deus sustenta. Já o prazer que o diabo oferece conduz à desobediência e à rebeldia contra Deus. Depois que Jesus recusou a proposta maligna, o diabo o transportou à cidade santa e sobre o pináculo do templo lançou o desafio: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão
nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Esse texto está em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 6. A essa tentação, Jesus também resistiu, mas o tentador insistiu. Ele levou o Senhor a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. Além disso, afirmou que tudo daria a Jesus se ele, prostrado, o adorasse. Ao que Jesus respondeu: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Esse texto está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 10. Incapaz de resistir à palavra de Jesus, o diabo se retirou. E aí sim chegam anjos para servir o Senhor. Então, o Senhor Jesus nos deu exemplo de resistência. Essa resistência tem que partir de você também e de mim também, contra as ciladas do diabo, contra os laços dele. Porque ele não vai fazer isso só uma vez. Ele vai fazer 2, 3, 5. Mas se resistirmos como o Senhor Jesus resistiu, ele fugirá de nós. Porque nesse momento aqui da tentação, o Senhor Jesus se sujeitou a Deus e resistiu ao diabo. E ele fugiu dele. O diabo fugiu dele. O diabo fugiu de Jesus e vai fugir de você e de mim também, se fizermos a mesma coisa. Se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós sempre, como eu li aqui no texto. Então agora eu vou continuar aqui a leitura. Ó. Nas duas últimas investidas, o diabo ofereceu poder a qualquer custo. Uma tentação a qual muitos se rendem. Mas pelo fato de, diferentemente de Adão, o Senhor Jesus não ceder às investidas do diabo, cumpriu-se o plano de Deus para a salvação da humanidade. Lembre-se de que Adão e Eva, tanto Adão e Eva quanto Jesus foram formados por Deus e tinham, assim, a mesma condição natural para resistir ao mal. Contudo, apenas um se apegou a Deus, enquanto os outros se deixaram iludir. Não espere que o diabo se apresente em forma de serpente. Ele se apresenta todos os dias, inclusive aos que são da fé, mas sob disfarces. Pode ser por meio de uma proposta para um negócio errado que gere bons lucros, de um flerte que o cônjuge nunca saberá, ou de qualquer coisa que impulsione sua vaidade, seu orgulho, seu egoísmo, enfim, o pecado. Quem se rende ao que é proposto pelo mal, consequentemente, afasta-se de Deus. Então, não se renda às propostas dos laços do mal do diabo. Não se renda às tentações. E não se renda a essas coisas inconvenientes que só querem te prejudicar, só querem fazer você cair no pecado e depois na ruína e perdição. Continuando aqui, ó. Quem se rende ao que é proposto pelo mal, consequentemente, afasta-se de Deus.
O mal se apresenta de forma sutil e estratégica, e cabe a cada pessoa saber reconhecer e recusar suas propostas. E isso só é possível quando ela é guiada pelo Espírito Santo. Somente quem é nascido do Espírito Santo tem a natureza divina dentro de si, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse texto está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Em outras palavras, o Filho de Deus recebe forças e direção para vencer o mundo, o diabo e as suas corrupções intrínsecas da natureza humana. Mas quem ainda está apegado ao mundo cai nas armadilhas do mal. Então, é necessário que essas palavras agora possam produzir na sua e na minha vida uma defesa eficaz, para não cairmos nos laços do mal. Então, eu espero que essa palavra possa ser útil nesse sentido, para que assim as pessoas comecem a praticar isso, comecem a se sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo para que ele possa fugir de todos nós. Isso tem que ser feito por você e por mim, dia após dia. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.